o agir de Deus. Você sabe que o seu amor para com Deus está sendo correspondido. Deus está correspondendo. Por quê? Ele está transformando as coisas ruins em coisas boas. Assim Deus faz. Então podemos dizer que essa palavra seria: Deus, Ele faz e Ele desfaz. Deus dá e Deus tira. Amém? Amém. Deus constrói e Deus destrói. Por quê? É a vontade de Deus permissiva. Ele precisa agir na nossa vida segundo a vontade dele. Amém. Por isso o apóstolo Paulo, ele escreve para nós também, a igreja do Senhor Jesus, para nós aprendermos que o que importa para Deus não é o momento difícil que nós estamos passando, mas o que importa para Deus, que nesse momento difícil o Senhor vai fazer uma mudança. Amém. E todos verão o agir de Deus. Por isso, irmãos, que é necessário, quando Deus faz algo na nossa vida, nós testificarmos. É necessário eu chegar perante a igreja, ou perante alguém, ou perante seu pastor, ou perante um irmão teu, ou perante um companheiro incrédulo que você tem no trabalho, e você dizer assim: olha, eu vivi assim, 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 terrível, mas Jesus modificou a história da minha vida. Amém, aleluia. Pensa o momento glorioso quando Deus modificar a história que você está vivendo agora. História que ninguém queria estar. Ela está vivendo porque o nome de Deus será glorificado. Amém. Glorifique o nome de Deus em tudo que você está passando. Porque o que importa para Deus é o nome dele ser glorificado. Aleluia. Nós vemos coisas importantes nessa passagem. E eu confesso, irmãos, que eu vou correr. No verso 30, existe 3 coisas importantes nesse verso 30. Não sei se os irmãos observaram. E os que predestinou, a esse também Deus chamou. Vê se não está aí. Chamou. E o que Deus chamou, Deus também justificou. Sabe o que acontece aí? Trazendo não só para a chamada que Deus nos fez, né? Como nova criatura em Cristo Jesus. Estávamos perdidos no mundo e o Senhor Jesus nos resgatou do mundo, né? Nos comprou, nos fez uma nova criatura na pessoa dele, nos colocou como filhos de Deus novamente, né? Nós somos adotados e nos tornamos filhos de Deus por intermédio da pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas isso também traz para a nossa vida ministerial. Deus nos chama para fazer a obra dele. Deus chamou a mim e chama cada um dos irmãos para fazer a obra dele. Todos nós temos direito, tá, em fazer a obra do Senhor. Deus chama todos, mas nem todos querem fazer a obra de Deus. Mas Deus chama todos. Amém, amém. Lembra se Deus não te chamou para fazer a obra? Aleluia. Talvez Deus não bradou com a voz dele de trovão, de relâmpago, né? Talvez não saiu fogo da boca de Deus te chamando: fulano, vem fazer minha obra. Porque talvez tem gente que espera isso. Mas Deus usou alguém para que você faça a obra do Senhor. E muitas das vezes a obra foi rejeitada por você mesmo. Mas Deus chama. Deus chama. Deus, ele não deixa de chamar, Deus chama. Mas juntamente com o chamado de Deus, Deus, ele coloca o livre-arbítrio que você escolhe se você quer fazer ou não. Mas Deus chama. Aí Deus, quando ele chama, Deus vai, ele justifica, né? Nós somos justificados. O que quer dizer isso, pastor? Sabe o que é ser justificado? É você ser perdoado por Deus. É toda a sua transgressão, o pecado que você cometeu, Deus esquecer. Deus passou um borrachão espiritual assim, ó,
e apagou todas as suas falhas, todos os seus pecados, todas as suas transgressões e te justificou. Ele fez de você culpado, inocente. Ele fez de você culpado, inocente. Ele te justificou. O sangue de Cristo nos justificou perante Deus. Nos fez inocentes. Jesus levou toda a culpa. Aleluia. E quando Jesus, como juiz, bateu o martelo, Jesus ele disse: Maria, você é inocente. João, você é inocente. Joaquim, você é inocente. Pastor David, você é inocente. Fred, você é inocente. Isso se chama justificação. Glória a Deus. Aleluia. Ele nos justificou. Obrigado, Jesus. E mais à frente, Muito obrigado. o versículo diz que o Senhor nos Aleluia. glorificou. Aleluia. Amém. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Aleluia. Nós não tínhamos condições de fazer o que nós fazemos, mas o Senhor nos chamou. Nós somos pecadores, mas nós somos justificados. E o Senhor agora nos coloca nos lugares mais sublimes, Aleluia. nos lugares mais preciosos. Nos dá a vitória. Nos dá a vestidura de príncipe. Isso se chama que o Senhor nos glorificou. O Senhor nos deu glória. Sabe o que é você ter glória sem merecer? Sabe o que é você ter glória sem merecer? Tem gente que bate no peito: ah, eu mereço. Não merece nada. Você merece receber uma carga de fogo lá do céu, do altar de Deus, te queimar e te consumir. Você não merece nada. Pastor Ivan, eu não mereço nada. Mas Deus nos glorifica. Deus nos dá esse gostinho, irmão, de nós sentirmos a glorificação na pessoa dele. É isso que Deus tem preparado para mim e para os irmãos. Ah, mas eu sei fazer isso? Nada. Nós não sabemos nada. É o Senhor que nos faz saber. É o Senhor que nos coloca na posição. Porque o momento que eu começar a desviar os meus, né, as minhas caminhadas nas coisas de Deus, tudo aquilo que Deus está fazendo vai apagar. Ah, pastor, mas eu aprendi porque a Bíblia diz que eu fui predestinado. Nós somos predestinados até um certo ponto. Realmente, no coração de Deus, é que toda a humanidade recebesse a salvação. Mas existe uma condição. Precisamos trilhar o caminho do Senhor Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Essa é a condição. Permanecer nos caminhos do Senhor. Amém? Então nós vemos, mediante essa glorificação que o Senhor ele faz conosco, lá em 1 de Pedro, queria que os irmãos rapidinho acompanhassem. 1 de Pedro, capítulo de número 2. Olha o que o servo do Senhor diz aí, capítulo 2, verso 9. Fala sobre a glória de Deus ministrada ao seu povo. Aleluia.